Olá, seja bem-vindo ao grande livro do Ho'oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura, Episódio 8, O Ciclo Familiar de Conflitos. Certos estudiosos, tais como N. Anselin, Schutzenberg ou Paola del Castillo, encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que hoje é chamado de psicogenealogia. É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência, o que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho e de mãe para filha. Vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos. Há, em primeiro lugar, a hereditariedade, que provém dos seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados. Porém, também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmitem assim à criança, como já vimos, seus medos, valores e crenças, e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos obtidos pela hereditariedade familiar e os adquiridos, realizados pela educação dada pelos pais, já podem explicar, em grande parte, a ocorrência de situações idênticas com os filhos e seus pais ou avós. Falaremos mais adiante da epigenética, que constitui uma nova descoberta no campo da genética e que mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorrem na vida. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou os genes deles, e tais modificações foram em seguida transmitidas às gerações seguintes. Este fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflitos. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe e depois na filha algumas décadas mais tarde, é possível apontar várias explicações para esse fenômeno. A presença de genes cancerígenos que foram transmitidos de mãe para filha, tais como os genes hereditários BRCA1 e BRCA2, hábitos de vida idênticos ensinados pelos pais aos filhos desde a infância, a alimentação, o álcool, tabaco, atividades esportivas e outros. Uma maneira de pensar idêntica, inculcada igualmente desde a infância, isso é bom, isso é mal, você é boazinha, você é burra e etc., que são fontes de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. O mimetismo dos filhos com relação aos pais. Isso se vê na idade adulta, através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Pai e filho alcoólatras, mãe e filha divorciadas, com a mesma idade e etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for, o problema de fato passou de uma geração para outra. Um outro exemplo nos é fornecido por Luísa, que não havia encontrado o homem de sua vida. A moça decidiu mesmo assim ter um filho. Por isso, escolheu um genitor, do qual teve um filho, que ela criou sozinha. Alguns anos mais tarde, ao retraçar sua árvore genealógica, ela percebeu com espanto que tinha uma tia-avó, também chamada Luísa, que havia sido mãe solteira. Depois, descobriu o mesmo fenômeno mais longe no passado. Dentre os seus ancestrais, uma outra mulher também havia sido mãe solteira. Assim, àquela família pertenciam 3 mulheres, das quais 2 com o mesmo nome, que haviam criado filhos sozinhas. É difícil, neste caso, falar de coincidência. Segundo a psicogenealogia,
Seriam, sobretudo, as últimas 7 gerações que influenciariam a hereditariedade de um indivíduo e que, portanto, poderiam transmitir memórias erradas aos descendentes. Quanto às gerações mais antigas, as memórias seriam apagadas, como que diluídas pelos séculos. Isso parece lógico, senão seria preciso voltar no tempo até Adão e Eva. Apesar de certas pessoas ainda quererem que nós carreguemos o fardo do erro de Adão e Eva no paraíso. Dentre as 7 gerações que influenciam os indivíduos, parece que é a dos avós que predomina, talvez até mais do que a dos pais. Existiria frequentemente uma espécie de contrato familiar, realizado no inconsciente da família, contrato este que daria um lugar especial ou uma missão especial à criança que acaba de nascer, como, por exemplo, cuidar dos irmãos, ou criar laços entre todos os membros da família, ou ainda cuidar dos pais ou dos avós. Um outro exemplo nos é fornecido por Salomão Celan, que descreve a síndrome do jacente. Ele explica em seu livro que muitos filhos se veem encarregados pelo contrato familiar de substituir um membro da família que acabou de desaparecer, um tio morto na guerra, um irmão falecido em um acidente. A própria escolha do nome do recém-nascido predispõe a essa substituição. Jacinta, Jacente, que jaz, Renato, Re-nato, Re-nascido. A criança que vem ao mundo, quanto a ela, não foi informada desse fardo que lhe foi imposto de forma mais ou menos inconsciente pela família. Por isso, ela se submeterá a tal contrato com dificuldade e de má vontade. Entretanto, no dia em que ela tomar consciência desse peso que a família lhe impôs, sua vida se iluminará e as cores finalmente aparecerão, enquanto até então tudo não passava de escuridão e morte. Aliás, é surpreendente constatar que com frequência o simples fato de descobrir uma origem familiar para um conflito, que muitas vezes é um segredo de família, mas também uma memória errada familiar, basta para compreendê-lo e lhe trazer uma solução. Tal descoberta age de certa forma como uma verdadeira revelação. É como se a pessoa conhecesse desde sempre a resposta para o problema, mas se recusasse a enxergá-la. Por isso, quando a causa familiar é trazida à luz, quando ela é verbalizada, a pessoa sente imediatamente em seu foro íntimo que é a verdade, e tudo se torna possível. Ela passa a desejar então apenas uma coisa: ser liberada daquele contrato, isto é, ser liberada daquela memória errada familiar. Ela está, de certa forma, praticando o Ho'oponopono sem nem saber. Assim, os conflitos, situações e problemas tendem a se repetirem de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes, até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito, a memória errada, quebrando desse modo o ciclo infernal. Isso libera os antepassados daquele fardo e, ao mesmo tempo, dispensa os filhos de terem de enfrentar por si próprios esse tipo de problema. O ciclo das vidas passadas e o karma. Ainda mais longe no passado, é possível encontrar a origem do ciclo de um conflito nas vidas passadas, para aqueles que acreditam em reencarnação. E é preciso lembrar que eles são amplamente majoritários neste planeta. Além disso, a reencarnação teria sido proscrita da fé cristã pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553, ao mesmo tempo em que o cristianismo condenou Orígenes e o origenismo. Aliás, para a bióloga e física Jacqueline Bousquet, a realidade da reencarnação seria até mesmo comprovada matematicamente.
Muitos pesquisadores, dentre os quais o famoso Patrick Druth, já fizeram com que determinados indivíduos voltassem às suas vidas passadas através de técnicas que se assemelhavam à hipnose. Os resultados foram impressionantes, como por exemplo, para uma determinada pessoa que descobriu que a origem de sua asma provinha de sua morte em uma câmara de gás em uma vida passada. Uma outra compreendeu que as dores crônicas que ela sentia no peito eram oriundas da facada que ela havia levado em sua vida passada e que havia causado a sua morte. Da mesma maneira, os problemas que você enfrenta na sua vida atual podem ser a consequência da sua conduta em uma outra vida. É o que se denomina carga kármica. Assim, se você tiver sido odiável com os pobres e os indigentes em uma vida, vai se tornar um deles na vida seguinte. Se tiver sido infiel com sua esposa em uma vida, você será a mulher ou o marido traído na vida seguinte. Esses exemplos, claro, estão bem simplificados. Na realidade, com frequência, a coisa é muito mais sutil. Porém, eles demonstram a lei do karma, isto é, a lei da causa e sua consequência. Toda ação nesta vida terá consequências no seu karma e, portanto, nas situações vivenciadas nas suas vidas futuras. Ao entender a lei kármica, o ensinamento "não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você" faz todo o sentido e constitui, na verdade, um conselho bem egoísta. É porque este conselho consiste na melhor maneira de preservar o seu bom karma e, portanto, o seu futuro na sua próxima encarnação. Você é o único Criador. A origem dos conflitos repetitivos pode se situar no passado da sua vida presente, nas suas vidas passadas e até mesmo nas vidas dos seus ancestrais. Porém, na verdade, pouco importa a origem do problema. Não é indispensável conhecê-la com o Ho'oponopono. De qualquer forma, é você, e somente você, o Criador de tudo o que acontece na sua vida. Foi somente você que escolheu a família na qual você nasceu, que corresponde exatamente ao seu karma, que vai lhe permitir responder à pergunta que você se faz, que vai gerar o conflito que você não soube resolver na sua vida passada. Somente você é o criador dessa situação, mais uma vez. Só lhe resta resolvê-la para apagar a carga kármica correspondente e continuar a sua evolução. Para que servem os conflitos? Uma situação é conflituosa porque afeta um dos seus pontos nevrálgicos, ou seja, uma das suas fraquezas. Por exemplo, se você tem uma antipatia, sem razão, aparente, por uma pessoa, isso vem do fato de que ela representa para você, inconscientemente, um aspecto de si mesmo que você rejeita ou de que você não gosta. O conflito, situação desagradável ou problema ocorre para lhe mostrar a existência de tal aspecto da sua personalidade que você não quer ver. Se você não o resolver, a vida vai lhe impor regularmente, ciclicamente e de modo cada vez mais forte o mesmo conflito, até que você finalmente aceite prestar atenção nele, nesta vida ou na próxima. Em definitivo, o conflito está aí para obrigar você a trabalhar nessa parte de si mesmo de que você não gosta. A solução ou o apagamento do mesmo vai permitir eliminar um bloqueio que o estava impedindo de evoluir. Assim, quando você resolve um problema ou um conflito psicológico, sai dele mudado e até mesmo transformado. A sua evolução pessoal pode então recomeçar. É o aspecto admirável do Ho'oponopono. Solucionar os conflitos simplesmente aceitando que eles vêm de você, seja de onde for, e que ao apagá-los e ao mudar a si mesmo
isso o faz desaparecerem definitivamente. A memória dos acontecimentos. Você vive todos os dias muitas experiências. Milhões de informações chegam cotidianamente ao seu cérebro. Ele precisa fazer uma seleção do que vai guardar na memória e do que vai apagar. É pelo menos o que a medicina convencional considera. Durante o sono, o cérebro efetua uma memorização, fazendo uma seleção das lembranças que ele vai conservar e eliminando as outras. Pois bem, durante esse período de repouso, o seu organismo não tem mais de gastar energia para suas atividades, do jeito que ele gasta durante o dia. Caminhada, digestão, concentração, movimentos. Ele pode então concentrar toda a sua energia para restaurar o corpo e gerenciar as lembranças. Os ciclos do sono. Uma noite de sono é constituída de 4 a 6 ciclos, cada um composto por 4 fases. Sono leve ou vigília relaxada constitui de ondas alfa de 8 a 13 Hz. Sono lento e leve, caracterizado por ondas θ de 4 a 7 Hz, fase durante a qual a pessoa que está dormindo perde contato com o ambiente ao redor. Sono lento profundo, caracterizado por ondas delta muito lentas, de 0,5 a 4 Hz. É o período mais profundo do sono. Essa fase contribui para a gestão das informações, que em seguida serão tratadas durante o sono paradoxal. Sono paradoxal, caracterizado por ondas θ e depois alfa. Os sonhos são intensos e comportam cerca de 65 a 70% de resíduos do dia anterior e 30 a 35% dos 2 dias precedentes. Trata-se de uma etapa importante da memória de longo prazo, da gestão das emoções e do equilíbrio psíquico. O sono permite ao cérebro consolidar os aprendizados e integrar as informações na memória de longo prazo. Somente as informações relevantes, úteis ou importantes são conservadas, enquanto as outras são eliminadas para dar lugar às que vão chegar no dia seguinte. Essa é a versão reconhecida oficialmente pela medicina, porém, podemos duvidar de sua completa veracidade. Assim, um homem de 60 anos era perfeitamente capaz de se lembrar com grande exatidão de como ele estava vestido no dia em que deu seus primeiros passos, do que ele havia comido no café da manhã, do que ele havia feito durante aquele dia e etc. É bastante impressionante constatar a capacidade fenomenal da nossa memória. Quando a mente e a consciência entram em um curto-circuito, como durante uma sessão de sofrologia, nos estados modificados de consciência provocados por esta última, pode-se observar que a pessoa guardou todas as informações de sua vida, desde as mais ínfimas e insignificantes até as mais traumatizantes. Portanto, a memória total está lá, presente. Não necessariamente no seu cérebro, mas você não tem acesso direto a ela. Ao contrário da memória comum que lhe serve no dia a dia. Você não tem mais acesso, por exemplo, às aulas de história que decorou quando estava no primário. No entanto, elas ainda estão ali, em algum lugar, gravadas na sua memória. Diante da capacidade extraordinária da memória, constatada nos estados sofrônicos, é lógico pensar que em todos aqueles pequenos aborrecimentos, todos aqueles pequenos rancores e todas aquelas pequenas frustrações que você vivenciou, das quais você não se lembra mais conscientemente e que, entretanto, ainda estão presentes nos confins da sua memória, podendo ser fonte de memórias erradas, que devem ser apagadas. Se esse vídeo foi útil para você e acha que pode ajudar alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo episódio.